16 a seguir. Quero cumprimentar os irmãos também que estão nos acompanhando pela transmissão. Que Deus abençoe você aonde você estiver nessa noite, em nome de Jesus. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 16. Amém? Tem alguns irmãos procurando ainda? Pode procurar que eu vou esperar. Quem achou diz amém? Diz assim a palavra do Senhor: ouviu e o meu íntimo se comoveu, a sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto para instrumento de cordas. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos diante do Senhor e na Tua casa. Ó Deus, nós confiamos na Tua palavra e nós entendemos, ó Deus, que ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Por isso, Senhor, mais uma vez, pedimos que o Teu Espírito Santo ministre a nós, ó Deus, e venha nos impactar com a Tua palavra, Senhor, ao ponto de nos fazer mudar de direção, se for preciso, de mudar de pensamento, se for necessário. Que o Teu Espírito tenha liberdade de trabalhar e de agir em nós nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, a base da nossa meditação nesta noite está no livro de Abacuque, e eu acredito que aqui todos conhecem este livro. Em algum momento da sua caminhada cristã você já leu pelo menos o capítulo 3, que é um capítulo muito emblemático, né? Que serve de inspiração, tem servido de inspiração para as nossas meditações, para os nossos cânticos, para as nossas músicas, não é verdade? O livro de Abacuque é esse livro que na verdade é considerado como uma conversa do profeta com o Senhor. É um diálogo que ele tem com o Senhor, e ele inicia este livro então com um tom de desabafo, externando a Deus um clamor pelo povo de Israel. E ele vai iniciar esse livro dizendo: até quando, Senhor? Até quando o Senhor estará vendo o que está acontecendo no meio do povo de Israel? Então ele começa a clamar e a pedir a Deus que intervisse na situação que o povo de Israel estava passando, e ele temia uma invasão dos inimigos, ele temia uma invasão dos adversários de Israel. Então ele, nessa ímpeto e de ver o povo de Israel sendo livre desta invasão, ele desabafa com Deus, ele clama ao Senhor, ele pede ao Senhor então para que o socorresse. Mas a gente vai perceber então que a resposta de Deus para Abacuque foi totalmente diferente da que ele esperava. Deus não responde a Abacuque do jeito que ele gostaria, mas a resposta de Deus para Abacuque era que ele iria permitir o juízo, que o juízo viria sobre Israel.
e que o juízo viria através da devastação da Babilônia, que tomaria o reino, a cidade de Israel, o reino de Judá, e destruiria toda a cidade, por permissão do próprio Deus, por causa do pecado do povo. E nesse diálogo então, e nessa angústia do profeta Abacuque, ele entende o recado de Deus, e ele se retira para a sua torre de vigia, e nessa torre de vigia, então ele vai falar com Deus, ele vai expressar a sua angústia, pedindo, suplicando a Deus a misericórdia. Ele diz: Deus, então, que o Senhor exerça o juízo, mas não se esqueça da tua misericórdia, estenda as tuas mãos, a tua misericórdia para com o povo. E nessa conversa, então, Deus transmite uma palavra a este profeta, que se torna o texto áureo, digamos assim, neotestamentário. Uma das frases mais bonitas do Antigo Testamento é que Deus diz para ele assim: Abacuque, o meu justo viverá pela fé. Palavra essa que vem inspirar depois o apóstolo Paulo no seu ministério, e depois também o Martinho Lutero na luta pela reforma protestante, quando Deus fala ao seu coração de que o justo viverá pela fé. Esta palavra então motiva o profeta Abacuque, a partir deste momento, a confiar no Senhor e a descansar em Deus, a tal ponto de escrever então esta oração, que está no capítulo 3, a ponto dele entender que Deus era aquele que tinha o controle de todas as coisas. E então ele faz essa oração que faz encher os nossos olhos, que faz o nosso coração palpitar, que é uma oração emblemática, é uma oração de um cristão maduro, que aprendeu a não associar a Deus às circunstâncias, a oração de alguém que entendeu que servir a Deus não é esperar que Deus faça tudo que a gente quer, mas tudo que Ele quer. A oração, então, de alguém que aprendeu a lidar não apenas com o sim de Deus, mas também com o não de Deus. E Abacuque, então, nessa situação, nesse cenário, ele vem, então, dizer a Deus essas palavras que nós lemos, e ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Todavia eu me alegrarei no Senhor. E é subordinado a esse tema então que eu gostaria de nesta noite caminhar com vocês. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu diria que é uma oração que é muito mais fácil cantar, é muito mais fácil falar sobre ela do que vivê-la. Não é verdade? É uma oração que reflete a nossa vida, é uma oração que reflete a nossa existência. Mas fazer essa oração aqui é um desafio para todo cristão. Orar dessa forma aqui não é simplesmente se colocar de joelhos diante de Deus com a intenção de externar palavras bonitas. Não é simplesmente querer chamar a atenção de Deus com palavras bonitas, recheadas, não. É uma oração que é preciso saber o que está orando, é preciso saber o que está falando. Abacuque faz essa oração motivado pela confiança que ele tinha no Senhor, mas sabendo, consciente da circunstância que estava por vir sobre Israel. Ele sabia o que estava para acontecer.
Ele sabia que Israel, que Jerusalém seria invadido, que Deus permitiria que os babilônicos fossem vir, e os babilônicos tomariam a cidade, e que os babilônicos iriam destruir aquilo que era símbolo de riqueza, aquilo que era símbolo de prosperidade do povo, que os babilônicos destruiriam aquela cidade linda, bonita, que as pessoas gostavam de estar, que vinham pessoas de longe para visitar aquele lugar que era uma atração turística, aquele lugar que o povo gostava de ficar. Mas por causa do pecado, por eles ter permitido que a adoração a outros ídolos, por eles ter se rendido a outros deuses, por eles ter se afastado da palavra de Deus, dos mandamentos do Senhor, então agora viria o juízo de Deus, e esse juízo estava escrito, esse juízo estava determinado, e Abacuque agora estava consciente disso, e consciente então daquilo que viria sobre Israel, que o inimigo o inimigo então iria acabar com a plantação, que o inimigo ele iria devastar, não haveria mais fruto, não haveria mais, os campos não iriam produzir mantimentos, iria tomar todas as riquezas do povo. Então, diante desta realidade, a partir desta consciência, ele faz esta oração. Ainda que tudo isso aconteça, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. E esta oração de Abacuque nos faz pensar então que ele vai totalmente na contramão daquilo que é normal, não é verdade? Porque o que é que nos faz normalmente nos alegrarmos? Quais são as motivações que na maioria das vezes nos motiva a nos alegrarmos por alguma coisa? É o fato das coisas estarem bem, não é verdade? É o fato de tudo estar dando certo em nossa volta e na nossa vida. Então logo, se as coisas estão dando certo, estão bem, eu estou satisfeito, e se eu estou satisfeito, eu vou me alegrar. Normalmente é assim que acontece, mas Abacuque então está fazendo uma oração que vai na contramão desta teoria, e ele vai dizer que eu me alegrarei, e só pode estar alegre quem está feliz. Só pode se alegrar quem está feliz, não é verdade? Não tem como você se alegrar, você se regozijar, se você não está tomado por um sentimento de felicidade. Não tem como. Então como Abacuque está dizendo, olha, apesar das circunstâncias não estarem ao meu favor, apesar de eu ver coisas que naturalmente me impulsaria para a tristeza, coisas que naturalmente me impulsaria para o meu canto, para chorar e lamentar, eu me alegrarei, eu estarei feliz no Senhor. E se você pudesse agora responder para você mesmo, o que é que motiva você ser uma pessoa feliz? O que é que motiva você a se alegrar e regozijar? Quais são as motivações do teu coração que te impulsiona ao regozijo e à felicidade? Ou melhor, qual é o conceito de felicidade para cada um de nós? Qual é o conceito de felicidade para você? A gente sabe que esta palavra felicidade é um tanto quanto sugestiva, não é verdade? Alguém vai dizer que é muito relativo esse conceito de felicidade. A psicologia e a filosofia, ela vai tentar definir a felicidade
eu estava pensando nisso e buscando o conceito de felicidade. Olha só, o dicionário, a enciclopédia livre vai dizer assim que a felicidade pode ser definida por um momento em que a percepção de um conjunto de sentimentos prazerosos. A felicidade é um estado durável de plenitude, satisfação, equilíbrio físico e psíquico, em que o sofrimento e a inquietude são transformados em emoções ou sentimentos que vão desde o contentamento até a alegria intensa ou júbilo. O dicionário informal vai dizer que a felicidade é uma sensação do bem-estar e contentamento que pode ocorrer por diversos motivos, ou por algo específico, como a realização de um sonho, um desejo atendido. A filosofia também vai tentar definir a felicidade e vai dizer que, apesar dela não conseguir definir ela de forma completa, mas ela vai dizer assim que a felicidade é resultado das ações humanas, é a finalidade das ações, segundo Aristóteles. E também ele associa a felicidade com prazer, resultado de uma satisfação correspondida daquilo que o indivíduo entende ser prazeroso. A gente sabe que nós vivemos numa sociedade e num sistema que vai dizer que a felicidade está diretamente relacionado com as nossas realizações pessoais. Que a felicidade ela está relacionada com as circunstâncias em nossa volta. Se as coisas estão dando certo, logo nós temos motivos para sermos felizes. E a gente percebe então que nesse mundo que a gente vive, nesse sistema no qual nós estamos inseridos nele, vai dizer o tempo todo que a nossa felicidade, para que alcancemos essa felicidade, a gente precisa realizar os nossos sonhos, a gente precisa obter coisas, porque as coisas desse mundo então elas passaram a ter um sinônimo de realização pessoal. Porque o que é felicidade segundo esse mundo? Que nós concluímos de acordo com o dicionário, com a filosofia e a psicologia, que a felicidade é a consequência de uma realização pessoal. Que você só pode ser feliz se você estiver satisfeito. E essa satisfação está baseado naquilo que esse sistema, este mundo criou como sinônimo de felicidade. Tanto que nós somos bombardeados o tempo inteiro por propagandas, não é assim? Midiáticas. Conquiste o seu sonho tendo a casa própria, seja feliz fazendo a viagem dos seus sonhos, divida a tua felicidade em 24 vezes, em 72 vezes. A tua felicidade está a um passo de você, a tua felicidade está aqui. Corra, conquiste, né? O carro zero, o carro do ano, enfim. Estas coisas, então, foram criadas por esse sistema no qual nós estamos inseridos como sinônimo de satisfação pessoal. Satisfação essa que automaticamente vai nos dar a sensação de prazer e felicidade. Então, a partir disso, nós entendemos que nós somos induzidos a associar as circunstâncias favoráveis ao contentamento, ao nosso contentamento pessoal. Então, quando é que geralmente a gente se sente feliz? É quando a gente é levado então a conquistar algo. A felicidade está em um lugar. A felicidade é algo que eu preciso conquistar. A felicidade é a ausência de sofrimento. Logo, se eu sofro, logo, se eu estou passando por alguma situação adversa contrária, eu não posso ser feliz.
de acordo então com o conceito de felicidade desse mundo que nós vivemos, não é verdade? O sofrimento é antagônico à felicidade. A tristeza proveniente de um momento difícil que você está vivendo contradiz completamente ao conceito de felicidade. Se eu não tenho aquilo que é colocado como sinônimo de felicidade, eu não sou feliz. E aí a gente entende então por que muitas pessoas vão dizer assim: eu não sou feliz. Por quê? A felicidade para ela sempre vai estar relacionada a alguma coisa que ela ainda não tem. Alguma coisa que ela ainda precisa conquistar. Então, para esse sistema da qual nós estamos vivendo, para este mundo da qual nós estamos inseridos, a felicidade está relacionada à realização pessoal, a sonhos realizados, a posição, status, fama, dinheiro, um lugar a se chegar, a algo se conquistar e a isenção de sofrimento. Mas o que Jesus nos diz sobre isso? O que Jesus nos diz sobre a felicidade? Talvez nós não vamos encontrar uma palavra onde Jesus vai dizer para a gente em todas as letras o que é ser feliz. Mas Ele vai dizer para nós que tipo de gente é feliz. Mateus capítulo 5, Jesus está pregando no Sermão do Monte, um dos textos mais conhecidos do Senhor Jesus, um dos seus sermões mais conhecidos. E nesse sermão, então, ali diante de uma multidão, ele vai falar a respeito das bem-aventuranças. Bem-aventurado. E a gente sabe que a palavra bem-aventurado significa feliz. E ele então começa a narrar qual tipo de gente é feliz, ou quais pessoas são felizes. E ele vai dizer: bem-aventurado o humilde de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado o manso, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Nessa palavra de Jesus aqui, ele está nos mostrando, então, qual tipo de gente é feliz. Mas para compreendermos melhor essa palavra, a gente precisa entender uma coisa. Mateus, ao escrever aqui essas palavras, ele escreveu no grego. Mas a gente sabe que Jesus ele não pregou no grego. Ele pregou no hebraico, ou provavelmente no hebraico e no aramaico. Mas provavelmente no aramaico, porque era a língua nativa dos galileus. Então, quando Mateus ele escreve esse texto, já era uma tradução daquilo que ele entendeu ser bem-aventurado. Então a palavra usada por Mateus aqui no original é a palavra chama Macários, que tem então esse significado de bem-aventurado, felizes. Mas segundo alguns estudiosos, eles vão dizer sim que a expressão dita por Jesus no original, no aramaico, é uma palavra chamada ashirei. Ashirei. E essa palavra ashirei, ela é derivada da palavra ashur, que significa pés daqueles que caminham. Então entende-se que Jesus está dizendo aqui o seguinte, que felizes são aqueles que caminham apesar das perseguições, apesar das lutas, a despeito das circunstâncias.
de todas as tribulações, felizes são aqueles que caminham. Então a gente pode entender aqui que Jesus está dizendo que felizes são os que caminham sendo humildes e espírito, porque deles é o reino de Deus. Felizes são aqueles que caminham chorando, porque eles serão consolados. Felizes são os mansos, porque herdarão a terra. Felizes são os que caminham dessa forma, apesar das lutas, das circunstâncias em sua volta não estarem favoráveis. Então, baseado nisso, nós podemos concluir o seguinte, que Jesus está dizendo que a felicidade não é um lugar que se chega, mas é como se chega a este lugar. Que felicidade não é algo a se conquistar, mas é como nós caminhamos para conquistar esse algo. Que felicidade não é isenção de sofrimento, mas felicidade é como nós reagimos em meio ao sofrimento. Isso nos faz pensar, irmãos, que para muitas pessoas, elas só serão felizes quando elas alcançarem aquele tão realizada posição, aquele tão realizado sonho. E muitos até chegam lá. Mas quando eles chegam lá, e eles forem voltar na história, no que eles tiveram que fazer, a trajetória que eles fizeram para chegar neste lugar, muitos vão se envergonhar. Porque pisaram em muitas pessoas, desfizeram de muitas pessoas, abriram mão de princípios e valores para chegar neste lugar, para achar que neste lugar ele vai ser feliz, mas a felicidade na verdade está no processo, na caminhada, na forma em que se vai. Isso nos faz pensar também, se a felicidade é a caminhada, é a forma, é o jeito que se vai, qual é o momento certo de se alegrar? É amanhã ou é hoje? É amanhã ou é no presente? Isso nos faz pensar, queridos, que o momento de regozijar, de nos alegrarmos no Senhor, é no presente, é no hoje. Não é esperar pelo amanhã. Não é esperar no dia em que eu tiver, no dia em que eu alcançar. É hoje. O momento de se alegrar é hoje. Isso nos faz pensar que eu não tenho que esperar o ano de 2020 acabar para eu me alegrar no Senhor. Eu não tenho que esperar a pandemia acabar para eu me regozijar no Senhor. O dia de se regozijar em Deus, de se alegrar em Deus é hoje. Amém? Amém, é hoje. Você não precisa, meu irmão, esperar tudo isso passar para você vir para casa para você vir aqui para o culto coletivo, para você se alegrar aqui coletivamente, não. Venha, vamos nos alegrar, vamos nos regozijar no Senhor, porque o tempo é chegado de nós levantarmos as nossas mãos e engrandecer a Ele pelo que Ele é. Aleluia! Pelo que Ele é. Pelo que o Senhor é. A filosofia vai dizer também que a felicidade está vinculada ao prazer. Uma filosofia pregada pelo hedonismo. O hedonismo que afirma que o prazer é o bem supremo da vida humana e a condição do prazer seria o único caminho para a felicidade. E a gente vive essa realidade, é ou não é? Quem nunca ouviu assim, olha, eu tenho que aproveitar a vida agora e fazer tudo que eu tenho direito. Aproveite a vida. Nossos adolescentes são assediados por estas mensagens nas escolas, nas redes sociais. Aproveita a vida, para com esse negócio de ser crente, né? Ir para a igreja, tem que sair para a balada, tem que curtir, e tem que ir fazer e ser assim e tal.
Os nossos jovens são assediados com essas mensagens. Por quê? Porque é pregado por esse sistema, por esse mundo, que a felicidade está associada ao prazer. Logo, se eu tenho prazer no meu corpo, na minha carne, eu sou feliz. E a forma de acessarmos a este mundo físico, este mundo natural que vivemos, é através dos nossos 5 sentidos, que é a visão, a audição, paladar, olfato e o tato. É dessa forma em que o ser humano ele tem a sensação de prazer. É através da audição, da visão, do paladar, do olfato e do tato. Dessa forma nós temos acesso àquilo que o nosso corpo estará se satisfazendo para ser feliz. Mas aí nós vamos ver o que Jesus ele nos ensina sobre essa verdade. Olha só, João capítulo 18, versículo 36, Jesus disse assim: o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Jesus, então, ele está nos fazendo pensar que se o reino dele não é deste mundo e nós fazemos parte deste reino, porque ele vai dizer lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 3, que ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, certo? Ou seja, Jesus está dizendo que existe um mundo, existe um sistema da qual o reino dele não faz parte. Ele diz: o meu reino não é deste mundo. Ele está nos fazendo pensar então que existe um reino, um outro mundo, um mundo diferente, um reino diferente da qual nós fomos levados para ele. Nós fomos transportados para este lugar. Mundo este que o apóstolo João vai dizer lá no capítulo 5, versículo 4, assim: que todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence esse mundo. Mas a palavra de Deus vai dizer também, lá em 1 João capítulo 2, 15 e 17, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque todo aquele que é do Pai, todo o que há no mundo, a concupiscência da carne e dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Então olha só, existe um mundo da qual nós estamos inseridos nele, mas nós não somos dele, nós não pertencemos a ele. Mundo do qual Jesus, que a Bíblia vai dizer que ele já está dominado pelo maligno. Ele está dominado pelo maligno. Mundo jaz do maligno. E desse mundo então, desse sistema, Jesus ele nos tira de lá e nos leva para o reino, para o seu reino. Para o seu reino. Então, se neste mundo a forma de acessar e de ter prazer são através desses 5 sentidos que eu disse, qual é a forma de acessar o reino para a qual nós somos transportados?
Se neste mundo regido pelo diabo, que é o mundo capitalista, materialista, que nos induz ao individualismo, né? a essa posição de egoísmo, e acessamos todas estas coisas através dos nossos 5 sentidos, do nosso corpo, porque é no nosso corpo que nós temos prazer, que o prazer acontece nesse mundo. E aí nós fomos tirados por Deus desse mundo para o reino, para o seu reino. Então, qual é a forma de que nós acessamos a Cristo no seu reino? Aí ele vai dizer isso no final do versículo 4 de 1 João. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Este é o segredo. A nossa fé, é pela fé que se acessa o reino de Deus. E essa é uma palavra tão poderosa que Deus, ele disse isso para Abacuque. Abacuque, deixa eu te dizer uma coisa: o meu justo viverá pela fé, Abacuque. É pela fé que meu justo viverá. E essa fé, queridos, então nos leva a uma compreensão de quem nós somos em Cristo. Essa fé nos leva à compreensão da nossa posição no reino. Essa fé nos leva à compreensão da graça de Deus, que é manifestada a nós, que é revelada a nós, que nos alcança, que nos abençoa, que nos protege a despeito de qualquer circunstância. É essa fé que nos faz compreender o significado desta graça maravilhosa. Quando nós somos tentados a associar Deus às nossas necessidades pessoais, aos nossos sonhos, e quando nós temos dificuldade de lidar com o não de Deus, porque lidar com o sim de Deus é muito fácil. Não é verdade? Quando a gente ora e pede, e Deus nos responde, e Deus nos abençoa, e Deus realiza os nossos sonhos, e faz, e acontece. Mas e quando Deus faz assim, ó? E quando Deus faz silêncio? E quando Deus não responde? E quando Ele diz não? Qual é a nossa reação? O que nós vamos fazer? Apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 12, ele vai dizer para a gente que ele viveu um período de tribulação no seu ministério. Deus deu a ele aí umas revelações, Deus mostrou para ele algumas coisas especiais, e ele então... ele tinha uma revelação maravilhosa que ninguém tinha, uma experiência que ainda ninguém tinha tido, que ninguém tinha visto. Para ele não se vangloriar com essas revelações, Deus permite então um espinho na sua carne. Alguma coisa que ele não diz o que é, mas que o incomodava diariamente. Diariamente, ao ponto dele orar a Deus por 3 vezes e pedir a Deus que tirasse aquilo dele. Tira, Senhor, de mim esse espinho na minha carne. E sabe o que Deus diz para ele? Ele diz assim para ele: a minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça é o suficiente para você. Sabe, é muito perigoso, irmãos, quando nós somos tentados a não valorizar a graça de Deus e de achar que Deus tem que fazer tudo aquilo que a gente quer, tudo aquilo que a gente pede para Ele, e associarmos Deus às realizações das nossas vontades pessoais.
associarmos Ele aos nossos desejos, aos nossos sonhos. Logo, se os meus sonhos, os meus desejos estão sendo respondidos, legal, Deus, eu te amo, eu te adoro, eu me regozijo no Senhor. Mas se as minhas vontades, meus desejos, meus pedidos não estão sendo atendidos, eu me frustro, eu não oro, eu não agradeço, eu não regozijo, porque a gente acha que Deus está em dívida com a gente, e a gente passa então a adorar a Ele, não pelo que Ele é, mas pelo que Ele faz. E infelizmente esta é uma realidade, até no meio do cristianismo, uma teologia errada, induzindo as pessoas a se aproximar de Deus por aquilo que Ele pode dar, por aquilo que Ele pode fazer. A questão é, Ele pode fazer sim, Ele pode dar, porque Ele é Deus, amém? Ele responde às nossas orações sim, mas a maturidade cristã nos leva a compreender que se Ele fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. E essa maturidade então também nos leva a compreender que a graça dEle é o suficiente para a nossa vida. A graça dEle tem que ser suficiente na nossa vida. Porque às vezes nós perdemos tanto tempo preocupado em realizações pessoais e associamos Deus às nossas necessidades, que nós esquecemos de agradecer a Deus pelo principal, que é a nossa salvação. Esquecemos de agradecer a Deus por Ele ter nos tornado filhos. Esquecemos de agradecer a Deus pela condição que éramos antes e pela que temos hoje, que é essa transformação de vida que Ele nos proporcionou. E foi essa, e é exatamente dessa salvação que Abacuque está dizendo, que ele está dizendo: eu me exultarei no Deus da minha salvação, porque embora não haverá, embora as oliveiras minta, não haverá fruto na videira, embora não haverá mais aquilo que para a sociedade é sinônimo de prosperidade, de riqueza na minha cidade, na minha casa, mas todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele está fazendo menção da graça de Deus, da graça do Senhor que nos alcança e que nos dá de graça a salvação. Essa salvação, que salvação é essa? É essa ação maravilhosa de Deus de nos tirar lá do lamaçal de pecado, de nos redimir, de nos justificar, de nos ressuscitar, de nos tornar livres, vivos, de nos tornar vitoriosos juntamente com Cristo. É o que está lá em Efésios capítulo 2, no versículo de 1 a 10, você pode ler depois. É sobre essa maravilhosa salvação. E nós, nele, queridos, nele nós somos justificados. Nele nós somos justificados. 2 Coríntios 5, 21 vai dizer que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Pensa que maravilha é isso. Ele nos salvou e, como se não bastasse, Ele nos justificou. Ele nos redimiu. 1 Pedro 1, 18 a 19 vai dizer assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas como precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, aleluia, e incontaminado. Foi dessa forma que fostes resgatados e fostes redimidos por Jesus. Se isso não é motivo suficiente para nós nos alegrarmos, para nós não regozijarmos nele, o que mais será? Aleluia. As circunstâncias não podem ditar a nossa felicidade.
As circunstâncias não podem dizer que dia, que hora você vai ser feliz, você vai se regozijar no Senhor. O dia de se regozijar no Senhor é hoje, porque hoje nós nos deparamos com a sua graça, e a graça dele nos diz que nós somos filhos, a graça dele nos diz que somos justificados, a graça dele nos diz que nós somos reconciliados juntamente com ele, a graça dele nos diz que ele nos livrou do império das trevas e da morte, aleluia, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A graça dele nos diz que nós somos livres, amém. A despeito de qualquer circunstância, de qualquer problema, de qualquer luta, não permita que a luta, que a dificuldade, que a circunstância cale a tua voz, cale o teu coração diante de Deus, mas regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. O dia de se alegrar é hoje, amém. Apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 8, 35 a 39, o que poderá me separar do amor de Cristo? Não são as lutas, não são os anjos, não são as tribulações, não são as circunstâncias, nada poderá me separar do amor que está em Cristo Jesus. Aleluia, amém. Você crê nessa palavra? Nada poderá te separar de Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. O Senhor querido, então Ele nos dá esse privilégio de nos regozijarmos nele, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e dos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Ainda, meu irmão, que você esteja passando por provações, por lutas, por dias difíceis, ainda que o diagnóstico médico não seja o que você queria, ainda que a porta de emprego ainda não se abriu, ainda que a promoção do trabalho que você deseja ainda não aconteceu, ou ainda que o teu filho não veio para a presença do Senhor, ainda que a doença não foi curada, ainda que os problemas não foram solucionados, ainda que o mar não se acalmou, ainda que você não atravessou do outro lado, todavia se alegre no Senhor. Nós nos alegraremos nele. Amém? Nós nos alegraremos no Senhor. Aleluia. Eu te convido nessa noite para ficar de pé então. Nós vamos nos regozijar no Senhor. Nós vamos nos alegrar no Senhor nessa noite. Aleluia. Nós fazemos parte de um reino. E neste reino nós somos filhos de Deus. Neste reino nós somos amados do Senhor. Você é amado, você é amada de Deus. Não sei qual é a circunstância que você está enfrentando, qual é o problema que você está passando. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez Deus, Ele não vai impedir que você sofra. Talvez você vai chorar. Mas no momento que você chorar, Ele estará lá para te abraçar e dizer: filho, filha, eu estou contigo. Eu passo contigo por esta luta. Talvez Ele não vai impedir que você passe pelo fogo, mas Ele vai impedir que o fogo te queime. Ele irá te proteger. Talvez Ele não vai impedir que você passe pelas águas, mas uma coisa Ele vai impedir: que as águas te afoguem. Sabe por quê? Porque a tua palavra diz assim, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não são as circunstâncias que dizem o que nós somos. Não. Quem diz que nós somos é o Senhor. É Ele que diz que você é. E Ele diz assim que você é mais do que vencedor. Ele diz assim que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Aleluia. Amém. Por isso nós podemos adorar a Ele. Por isso a tua igreja o adora. Porque o teu reino é eterno. O teu reino é eterno. Amém? Vamos adorar? Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam
As mãos se levantam, as bocas se abrem, né? As mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. tua igreja te adora, tua igreja te adora. Você pode adorar o Senhor. Tua igreja te adora, tua igreja te adora, tua igreja te adora. A despeito das lutas, das dificuldades, adora Ele. Tua igreja te adora, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós regozijamos na tua presença, Senhor. Oh, aleluia. A tua igreja te adora, Jesus. Oh, Jesus. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela paz que o Senhor traz ao nosso espírito. Obrigado pela tua palavra que nos confortas em tempos difíceis.
Obrigado pela compreensão que o Senhor traz ao nosso espírito de quem nós somos em Ti, de quem nós somos no Senhor, ó Deus. Nós declaramos nessa noite que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso bem maior, e que no Senhor nós iremos nos regozijar, no Senhor nós iremos nos alegrar, que a circunstância não irão, Senhor, calar a nossa voz, calar a nossa adoração. Aleluia! Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Deus. Aleluia! Amém, amém. Glória a Deus, irmão. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, amém? Vá em paz.